Bem-vindo a todos. Agradeço por escolherem estar aqui conosco hoje. Meu nome é Mike Weinstein e eu sou um dos cofundadores da Full Circle. Nós estamos criando uma plataforma para conectar as pessoas na experiência da diáspora africana. E o nosso propósito é falar um pouco sobre a coleção, o acervo nosso sagrado, e é importante que vocês acompanhem. O Full Circle agradece a vocês e nós estamos espalhando a notícia no mundo da existência desse acervo. E nós acreditamos que esse acervo vai servir muito à diáspora africana no mundo. E é muito importante que nós todos podemos nos conectar com a consciência coletiva. A coleção O Nosso Sagrado do Museu da República celebra e reflete sobre um contexto amplo. Nós temos um modelo extensivo e bem-sucedido de instituições, profissões e perspectivas. Além disso, nós usamos a contação de histórias para abrir as mentes das pessoas, superar o medo e criar entendimento. Os museus do mundo estão se alterando para ter uma nova função na sociedade. E o Museu da República está fazendo isso, ao mudar a percepção do público para que as pessoas vejam os museus como um local para discussão e para discussões que vão nos ajudar a seguir em frente. Obrigada, Mike. Muito obrigada por apresentar esse contexto. O meu nome é Julia Michaels e eu também sou cofundadora do Full Circle. Nós temos os intérpretes aqui, Rain Souza e Robert Greathouse. Agradeço muito aos dois. Por favor, sigam as instruções no chat. Nós vamos ter 90 minutos juntos e o tempo vai voar. Pense nas perguntas que gostaria de fazer e nós vamos ouvir as perguntas no final. A Karen Rout, que é a nossa responsável por arrecadação de fundos, vai controlar o tempo e ela vai avisar aos oradores caso eles estejam avançando o tempo. Além disso, nós temos suporte da Comunica, que é uma empresa que está fazendo o suporte técnico desse webinário, e é ótimo poder contar com o Felipe e o Rafael e mais algumas pessoas da equipe. Pensando no Full Circle, eu, a Karen e o Mike, nós vamos ficar muito felizes se vocês puderem fazer uma doação para o Full Circle, de forma que nós possamos fazer com que a plataforma seja materializada. E, por favor, entre na nossa newsletter e vocês talvez podem ser os primeiros usuários do Full Circle. Nós também estamos muito agradecidos às pessoas que fazem a gestão colaborativa do acervo nosso sagrado, principalmente Mãe Nilce, Mário Chagas, o diretor do Museu da República, que também está disponível nesse evento. O Museu da República é incrível e vocês deveriam visitá-lo no Rio. É um lugar com jardins lindos, muitas atividades comunitárias e já foi o Palácio Presidencial do Brasil. E o museu preserva os presentes que os presidentes receberam ao longo da história. Ironicamente, o antigo presidente Getúlio Vargas, que mandava a polícia invadir encontros religiosos na década de 30, já morou nesse museu. Eu sou muito grata a André Andion Angulo, que é diretor do acervo técnico do museu, e ele me passou informações muito generosas sobre o local. A diretora de pesquisa do museu, Maria Helena Versiani, ela é minha professora na linguagem do nosso sagrado. E é incrível poder ouvi-la hoje. Quando eu falo que a Maria Helena me ensinou a linguagem do nosso sagrado, eu não estou falando da língua iorubá. A língua iorubá é usada na religião do candomblé, mas eu estou falando sobre as palavras especiais para falar sobre o acervo em qualquer língua.
considerando que o acervo é sagrado. Além disso, eu gostaria de agradecer aqui Procó Filmes, porque em função do documentário deles lançado em 2020, eu fiquei sabendo sobre o acervo que saiu do Museu da Polícia e foi enviado para o Museu da República. Além disso, gostaria de contar com o apoio da museologista Emanuele Rosa e Eduardo Posidônio. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco nessa reunião internacional para o lançamento do evento internacional da Full Circle, que é o primeiro, e também para falar sobre o acervo nosso sagrado para todos. E como eu disse, a mãe Nilce vai ser a nossa primeira oradora. Ela vai nos ajudar a entender o que é o acervo nosso sagrado. Ela é mãe de santo e ela é membro do grupo de gestão compartilhada do Nosso Sagrado. E tem líderes religiosos e profissionais de museus também. Muito da história da mãe Nilce está conectada com a história do Nosso Sagrado. Nós vamos ouvi-la falar muito sobre a Renafro, e é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. A mãe Nilce é coordenadora da Renafro e é também Iaegbe de Ileomolu Oxum. Trata-se de um terreiro de candomblé. Considerando o sorriso dela, eu falei certo o nome dos orixás. A mãe Nilce trabalha muito para combater o racismo religioso no Brasil e também elevar a espiritualidade das pessoas com uma experiência de cura. Ela viaja o mundo afora e acabou de voltar de Genebra, onde ela participou de uma reunião da ONU. E é um prazer tê-la aqui no nosso webinário, e eu vou passar a palavra para ela para que nós possamos ouvi-la e aprender com a experiência dela. Mãe Nilce. Olá, obrigada, Júlia. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou uma mulher de axé. Axé quer dizer energia vital. Tudo que é bom é axé. Eu sou de uma tradição de acolhimento. Nós não fazemos nada sem saudar os orixás. E para começar, eu vou fazer uma saudação ao orixá Exu, porque é o orixá da comunicação e é ele que abre nossos caminhos. Exu Onã, motirelo dele, bara, lebara, mirele, Exu Onã, que uau. Eu estou saudando Exu, que é o orixá. A bem da verdade, Júlia, essa luta é da minha tia biológica e minha Yalorixá, mãe meninazinha de Oxum, que vem há mais de 30 anos lutando, como ela sempre diz, para tirar as nossas coisas, que era assim que a minha bisavó dizia para ela. Minha meninazinha hoje está com 87 anos de idade, e ela, a sua vida toda ouvindo da avó dela, precisamos tirar nossas coisas das mãos da polícia. E eu, enquanto sobrinha dela, nos meus 72 anos, vinha ouvindo dela a mesma coisa. Nós precisamos tirar as nossas coisas da mão da polícia. E ninguém sabia que coisas eram essas. Então, a partir da campanha Liberte Nosso Sagrado, que começa em 2017, a gente consegue tirar as nossas coisas que estavam nas mãos da polícia, no Museu da Polícia, numa sala chamada Sala da Magia Negra. É claro que, durante aqui o nosso encontro, tanto o Manu quanto o Eduardo vão poder passar mais informes para vocês sobre a retirada das nossas coisas das mãos da polícia. A Renafro, que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, é uma rede nacional que hoje tem 53 núcleos em todo o país. É uma rede que trabalha na promoção da saúde para a população de terreiro, para o povo de tradição de matriz africana, no meu caso, o candomblé. As pessoas me perguntam sempre, né, pelas minhas idas e vindas, por que que eu entrei para a minha tradição religiosa? Foi por amor? Eu digo, não. Foi pela dor? Também não. Eu nasci dentro de uma casa de candomblé, há 72 anos atrás. Então, eu conheço o que o que se faz
dentro de um terreiro de candomblé, é, as pessoas procuram atendimento nas nossas casas, ela procura o acolhimento, a escuta, que ela não consegue em outros órgãos. Eu lembro, viu, Júlia, quando começa a pandemia da AIDS, a nossa casa vivia cheia, as pessoas desesperadas que sabiam que ia morrer. Qual era o nosso papel aí? Acolher, ouvir, a escuta é muito importante, orientar e, quando necessário, encaminhar. Eu fui a 17 cidades fazendo palestras sobre violência doméstica e familiar. Eu fui a 17 terreiros para dizer para as lideranças religiosas da importância de se tocar nesse assunto, porque as mulheres, quando apanham de seus maridos, de suas companheiras, ela não vai para a delegacia, é o terreiro que ela vai. E é o terreiro que faz esse primeiro acolhimento. Mas, infelizmente, nós estamos cercados de uma doença chamada racismo religioso. E quem conhece a dor dessa doença chamada racismo religioso sou eu, é a Manu, somos nós, povos de terreiro. É uma doença que dói na nossa alma, é uma dor que dói na nossa alma. Então, daí a minha luta. Por isso que eu fui à ONU levar as recomendações. É a segunda vez que eu vou à ONU. Dessa vez, eu fui falar com especificidade sobre racismo religioso. Que bom que eu tive esse espaço. Nós conseguimos, a Renafo, junto com o Ileu Molhossum, fazer uma pesquisa inédita. Pesquisa essa que conseguimos envolver 255 casas de matrizes africanas sobre racismo religioso. Estamos, inclusive, lançando. Eu estou aqui em Salvador, amanhã, dentro da DPE, eu vou lançar de novo a nossa campanha. Respeite o meu terreiro, porque é importante que nos respeitem. Nossas casas estão sempre de portas abertas. Durante a pandemia, o povo de Candomblé, o povo matriz africana, é uma coisa forte que eu vou dizer, mas na verdade matou a fome de muita gente, porque era o terreiro que as pessoas procuravam, é o terreiro que fazia e continua fazendo esse acolhimento. Mas o racista religioso não tem essa visão, não tem esse conhecimento. É por isso que eu procuro ocupar todos os espaços que me dão para falar o que é o terreiro, porque eu conheço, porque eu nasci lá dentro. Então, eu só quero agradecer já, Júlia, esse chamado, porque não sou só eu. Nós temos um número imenso de terreiros. Inclusive, eu estou buscando agora, nessa segunda pesquisa que eu estou fazendo, eu estou procurando parceria com a DPU, com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e com a Unirio, aqui no Rio, lá no Rio de Janeiro, para que juntos possamos fazer um trabalho e mostrar a força do terreiro, e mostrar que o terreiro é um espaço realmente de acolhimento e tirar o imaginário negativo que algumas pessoas têm dos povos de matriz africana. É, Dentro do meu terreiro, por exemplo, que é meu, porque é nosso, é de mãe meninazinha de Oxum, é o Ileumo Oxum, nós já tiramos das ruas, isso em 1997, mais de 100 jovens das ruas em situação de risco social. Esses jovens ficavam dentro do terreiro, almoçavam, lanchavam, aprendiam uma profissão e à tarde ia para a escola. É o terreiro que fez isso. É o terreiro que continua fazendo. É o terreiro que acolhe famílias quando estão desabrigadas. Mas o racista religioso não tem essa visão. Daí a importância de eu estar aqui falando sobre isso. Nós já lançamos várias publicações, que eu já espalhei por esse Brasil todo e para o mundo. Eu fui agora para a Argentina, para o Encontro de Saúde dos Povos, para falar sobre racismo religioso. Eu fui para a ONU para falar sobre racismo religioso. Então, a esperança é muito grande. Eu tenho fé nos orixás que nós vamos conseguir. Não sei se acabar, né? Não sei se eles conseguem acabar, mas pelo menos diminuir esse mal que realmente é determinante social para a nossa saúde.
nos afeta profundamente. Por exemplo, nossos filhos, nossas crianças não podem entrar na escola com o fio de conta que nós usamos como proteção, porque eles sofrem o chamado bullying, que para nós não é bullying, é racismo religioso mesmo. Não pode botar uma roupinha branca na sexta-feira, porque é da nossa tradição, na tradição, usar uma roupa branca na sexta-feira, mas se eles entram na escola assim, ele é taxado de macumbeiro, que é uma palavra pejorativa para a gente, que macumba é um instrumento, mas decidiram nos chamar de macumbeiro. Então, a criança sofre racismo religioso. Se eu entrar no hospital, assim como eu estou, porque eu ando assim, eu vou ter que tirar tudo isso aqui para poder falar com o médico. Não precisa. Não precisa. Se for necessário, a gente tira para fazer um exame. Mas para conversar não precisa. Mas o racismo religioso faz com que mandam tirar. Enfim, é isso. Eu espero realmente que a gente consiga avançar nessa coisa da luta contra o racismo religioso, que a gente consiga mostrar para as pessoas o que é feito dentro de uma casa de matriz africana. É uma casa que trabalha com segurança alimentar, é uma casa que tem trabalhos espetaculares, espetáculo de portas abertas. Não fazemos nada trancado, não é tudo aberto. Podem visitar, procurem ir no terreiro, procurem conhecer. Hoje é quarta-feira, hoje é dia do Orixá Xangô, que é o Orixá da Justiça, e da minha mãe Ançã, Orixá dos Ventos, dos Trovões. Eu espero em Xangô, da Justiça, e em Ançã, minha mãe, que leve para longe esse vento ruim, que é o racismo religioso, e nos traga paz, saúde e harmonia. Olorumo do pé, axé. Muito obrigada. Muito obrigado, Manilson. Eu aprendi muita coisa e me falaram que eu realmente aprendi muita coisa sobre racismo religioso e a conexão entre a saúde e a religião. Você falou não só do que você faz, mas o que o candomblé faz e o que todos vocês buscam, né? E eu me senti mais próximo. Obrigado. Vamos falar agora com a nossa próxima palestrante, a Maria Helena Garciani, que é coordenadora de pesquisa e historiadora do Museu da República, com mestrado em História Social, doutorado em História Política e Bens Culturais e pós-doutorado em História. Ela coordenou a documentação histórica do acervo do Nosso Sagrado. O que a torna uma colaboradora única é a sua capacidade de estabelecer conexões significativas entre a história, a memória e o patrimônio cultural. Ela também faz parte de uma equipe pioneira no esforço de criar um modelo de cogestão de exposições em museus. Isso está despertando interesse no mundo todo e ela vai falar mais sobre isso. Maria Helena. Então, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui, mais um espaço aberto para conversas sobre o nosso sagrado. Isso é muito bom e muito importante. É importante a gente dar a ver e dar a conhecer esse conjunto de objetos sagrados das religiosidades afro-brasileiras, que são riquezas das religiosidades afro-brasileiras e que nos ajudam a enfrentar o racismo religioso e o racismo de Estado no Brasil. Então, muito contente de estar aqui. Obrigada, Júlia, pelo convite, Mike, e a todos. Bom, o nosso sagrado é um conjunto de objetos sagrados das religiosas, das aves brasileiras, como eu acabei de dizer, né, formado a partir de confiscos em terreiros e em outros espaços do sagrado na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, né? Essas violações elas aconteceram nas primeiras 6 décadas do regime republicano no Brasil, e aconteceram muito embora a primeira Constituição da República, a Constituição de 1891, ela já garantia o direito à liberdade de culto. Eu gostaria eu posso fazer um compartilhamento de aqui? Oh, meu Deus, esqueci, gente. Eu gostaria muito de compartilhar um documento com vocês. Se não der,
Vamos ver se eu consigo. Me esqueci. Vocês conseguem ver? Eu não ouço vocês, acho que eu vou ter que parar. Não sei se vai dar. Então, pois é, eu vou passar, então, né? Eu falei da Constituição, me lembrei do PowerPoint. Mas então eu estava dizendo que a primeira Constituição do Brasil, a Constituição Republicana do Brasil, ela garantia o direito à liberdade de culto, né? Porém, um ano antes da promulgação dessa Constituição, foi decretado o Código Penal de 1890. E nesse Código Penal, e depois também no Código Penal de 1940, anos depois, o Estado encontrou subterfúgios para criminalizar a religiosidade afro-brasileira, né? Associando essas religiões ao curandeirismo, ao charlatanismo e a outros enquadramentos adotados de um modo preconceituoso, racista e estereotipado, né? Em relação às religiões afro-brasileiras, né? Quer dizer, eu perdi aqui, mas não importa. O mais importante é a gente perceber que, por qualquer ângulo que a gente olhe, o nosso sagrado ele é resultado de perseguição racista e criminosa. Por qualquer ângulo que a gente olhe, a gente vai ver o racismo religioso. E, nesse sentido, eu vou apresentar a Mãe Meninazinha de Oxum, que Mãe Nilce já falou sobre ela. Mãe Meninazinha, ela é Ialorixá do Ilê Molu Oxum, um terreiro de candomblé respeitadíssimo no estado do Rio de Janeiro, né? E Mãe Meninazinha, ela fala sobre essas violações, muito melhor do que eu posso falar, né? E ela resume sobre isso dizendo assim: muitos dos nossos pais de santo, mães de santos, ialorixás, babalorixás, foram agredidos fisicamente, foram presos, jogados numa delegacia, e nossos bens sequestrados. Nossos bens são a nossa riqueza, o nosso ouro, o nosso sagrado, que para nós vale muito, mais que ouro, tem muito valor. E para a polícia, não. Nós fomos taxados de bruxos, feiticeiros, e não é isso. Nós cultuamos orixás, que são elementos da natureza. Essas são as palavras de Mãe Meninazinha, resumindo, como ela bem sabe fazer, né, qual era a cena, o cenário que se vivia, que se viveu durante décadas, né? E os objetos sagrados confiscados, eles permaneciam presos, detidos na polícia, né? Como disse Mãe Nilce, nas mãos da polícia, né? E em 1945 eles foram depositados no Museu do Crime, que hoje é chamado de Museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, vocês vejam, o conjunto de objetos sagrados afro-brasileiros no Brasil ficou guardado por décadas no Museu Criminal. Essa é a condição. Claro que o povo de santo reivindicou a libertação dos seus bens sagrados, né? Reivindicou e encontrou força, encontrou perseverança, e encontrou liderança, uma liderança especial em Mãe Meninazinha de Oxum. Mãe Meninazinha, desde o finalzinho da década de 60, ela já procurava incansavelmente, entre os movimentos sociais, entre autoridades políticas, procurava apoio para a luta pela libertação do sagrado. Até que, finalmente, em 2020, no dia 21 de setembro de 2020, o nosso sagrado saiu do Museu da Polícia e foi para o Museu da República. Eu queria dizer que a luta de Mãe Meninazinha e da comunidade santo é um capítulo da história do Brasil que precisa ser conhecido e que precisa ser contado para as gerações futuras, porque é uma luta que ainda demanda por reparação.
de justiça e que nos ajuda a recontar a história do Brasil em termos mais inclusivos. Agora, eu gostaria hoje de tratar de um outro assunto. Especificamente, eu gostaria de falar um pouco sobre os sentidos, alguns sentidos dessa transferência do acervo Nosso Sagrado ter sido para o Museu da República. Por que o Museu da República? Né? Essa é uma questão que é uma pergunta que a gente ouve desde 2020. Né? E por quê? Eu acho que a coisa aconteceu assim. Talvez seja melhor começar contando que o grupo de lideranças religiosas que protagonizaram a luta pela libertação do Nosso Sagrado, a certa altura, que foi em 2018, foi ao Museu da República e perguntou ao diretor do museu se ele receberia o acervo lá. Eu, sinceramente, acho que não devia ser surpresa para ninguém. Primeiro, que o Museu da República fosse convocado para essa função social. E segundo, que ele tenha aceito esse desafio. Porque, àquela altura, o Museu da República já era um entusiasta da museologia social. Né? Isso tem história, e eu acho que é importante eu contar muito rapidamente para vocês, dentro dos minutos que a gente tem. Né? O Museu da República ele foi criado em 1960 e foi criado como um museu voltado para a preservação, a catalogação e a exposição de peças relacionadas com a experiência da elite política brasileira. Quer dizer, durante muito tempo, o Museu da República ele praticou uma representação da sociedade brasileira excludente e elitista. Preservar e expor peças relacionadas aos grupos dominantes da sociedade foi a maneira de contar sobre a história do Brasil. Esse é o ponto. Só que não foi assim para sempre. A certa altura, isso mudou. Nos anos 1980, o museu já se movimentava em sintonia a todo um processo de renovação do pensamento museológico, né? Uma renovação que questionava qual era a função social do museu, que questionava qual o compromisso do museu com o enfrentamento dos problemas vivenciados na sociedade. Nesse debate, o educador Paulo Freire teve uma importância extraordinária. Quer dizer, a defesa que Paulo Freire fez de uma educação emancipadora, né? que comprometida com o enfrentamento de lógicas sociais que perpetuam e naturalizam injustiças sociais. Quer dizer, essa defesa de Paulo Freire mobilizou muitos profissionais dos museus para pensar quais eram as lógicas colonialistas perpetuadas e naturalizadas dentro dos museus. Né? E, nesse momento, ganha força a ideia de que o museu é um espaço de valorização da diversidade de expressões culturais de uma sociedade. Ganha força a ideia de que é preciso substituir a memória do poder pelo poder da memória. Né? O Mário Chagas, diretor do museu, ele fala disso assim: os museus podem ser espaços celebrativos da memória do poder ou equipamentos interessados em trabalhar com o poder da memória. A memória é uma categoria estratégica no museu, né? De valorizar valores sociais, né? Valorizar memórias. Né? Luiz Antônio Simas, também falando sobre o racismo, ele vai na mesma direção. Né? Engana-se quem acha que o racismo se limita ao campo da percepção social das características físicas. Certamente a sua manifestação mais odiosa. Ele é um fenômeno que se desdobra em outros campos de percepção. Uma das mais frequentes, praticada e menos percebida manifestação do racismo
se estabelece a partir da inferiorização dos bens simbólicos, daqueles a quem o colonialismo submeteu. Quando consideramos que as crenças, danças, comidas, visões de mundo, formas de celebrar a vida, enterrar os mortos, educar as crianças, etc., de determinados grupos são inferiores, estamos operando no campo do racismo. Então, gente, onde eu quero chegar é que o Museu da República, que hoje atua para a valorização da multiplicidade dos modos culturais de viver na sociedade brasileira, é esse museu que recebeu o nosso sagrado no dia 21 de setembro de 2020. Foi esse museu. E quando o sagrado entrou no Museu da República, eu acho importante falar de pelo menos 2 pactos que foram feitos. Foram pactuadas 2 questões que eu acho importante dizer. Tomara que dê tempo. A primeira, era preciso o entendimento de que essa transferência ela se dava nos termos de uma reparação de justiça. E aí é importante, eu acho, a gente perceber que o mesmo prédio que hoje abriga o Museu da República, esse prédio, no finalzinho do século XIX e até 1960, ele foi a sede da Presidência da República no Brasil. Portanto, foi de dentro desse prédio que saíram as ordens de invasão dos terreiros, ou a conivência com elas. Né? E hoje, o prédio do Museu da República é espaço de representação emancipadora das religiões afro-brasileiras. É um lugar de memória, de respeito, de valorização e de celebração das religiões afro-brasileiras. Mãe Nilce sabe do que eu estou falando, de como nós celebramos em eventos lá no museu. Né? Esse para nós é importante. Mas existe um outro pacto que eu ainda considero mais relevante, que é a compreensão de que, com essa transferência, era preciso construir, criar um grupo de gestão compartilhada para esse acervo. Era preciso formar um grupo com os religiosos que estavam na linha de frente na luta pela libertação do acervo. Não só na linha de frente, estavam na linha de frente e até hoje mantêm contato e diálogos diários, contínuos com o Museu da República, com a direção do Museu da República. Estão juntos, articulados. Esse grupo, ele atua em todas as frentes, em todas as ações em torno do acervo nosso sagrado e atua com poder de decisão. Mãe Nilce, novamente está aqui. Adoro que a Mãe Nilce esteja aqui, para me corrigir se precisar, mas eles têm autoridade. Né? E isso não é pouco. E eu quero dizer que esse grupo ele precisa, os saberes construídos a partir da vivência da religiosidade precisam ser reconhecidos como saberes essenciais à boa preservação do nosso sagrado. O grupo de gestão compartilhada, representante de toda a comunidade de santo, esse grupo, ele precisa de reconhecimento e precisa de remuneração. Eu estou me referindo ao fato de que é preciso que as pessoas sejam reconhecidas, os saberes profissionais sejam reconhecidos como aqueles saberes, a expertise em relação ao nosso sagrado. É preciso esse reconhecimento. Né? Ele tem que ser, eles são os doutores do nosso sagrado. Né? Quando vocês me apresentaram, falaram de toda a minha passagem acadêmica, mas eles são os doutores e pós-doutores do nosso sagrado. Isso não é blá, 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 isso precisa ser compreendido. Precisa, isso é parte da reparação. E quando a gente fala, eu vou finalizar, prometo, quando a gente fala em preservação do nosso sagrado, a gente não está se referindo simplesmente à preservação de um conjunto de objetos. Não
é isso. O que precisa ser valorizado e preservado é toda a tradição que dá origem a esses objetos. É o sentido cultural do nosso sagrado, que envolve os objetos sagrados, o povo de axé, os modos de vivenciar a religião. Tudo isso precisa ser valorizado e preservado. Eu acho que esse é o ponto, e eu queria também dizer que nessa história o Museu da República ele não tem e não quer ter protagonismo. Não quer ter protagonismo. O protagonismo e a autoridade é do grupo que representa a comunidade de santo. Né? Eles que são eles que têm a autoridade. E eu gosto muito de lembrar que no dia da transferência do acervo, teve um momento que uma meninazinha falou assim, o acervo entrou na reserva, e uma meninazinha chegou e falou assim, agora pode deixar com a gente. É isso. Eu acho que agora pode deixar com o povo de axé. Né? E eu agradeço muito por tudo que tenho aprendido. É isso. Muito obrigada. Olha, Ah, muito obrigada, Maria Helena. E esse slide é lindo. Nossa, no meio da pandemia, vocês juntos trabalhando e tiraram essa foto incrível, poderosa. Trata-se de um momento histórico, de verdade. sim. Maria Helena, a sua paixão pelo trabalho fica muito evidente. Muito obrigada por compartilhar conosco. Agora vamos ouvir Emanuele. Boa noite. Primeiramente, a bênção, minha mãe Nilce, que está aqui presente. Agradecer. Ah, claro, por favor, obrigada. A Emanuele é uma jovem incrível, vocês podem ver. Ela é museologista e candomblessista. Ela dá muito ao nosso sagrado e recebe muito do acervo do nosso sagrado. E quando vocês ouvirem a fala dela, vocês vão entender o que eu quero dizer. Ela é estudante de mestrado de Sociologia e Antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela tem um bacharelado em Museologia da mesma instituição, e ela se formou em 2020. Ela tem bastante informação, experiência com documentação, educação, exposições, pesquisa sobre relações étnico-raciais, carnaval e cultura e herança cultural. Ela também desenvolve trabalho vinculado a teatro e audiovisual, e ela também faz um trabalho na equipe do nosso sagrado do Museu da República, e ela também desenvolve trabalho vinculado à memória e a acervos de escolas de samba e também de quilombos, que são territórios que foram ocupados por pessoas escravizadas no passado. Emanuele, passo a palavra para você. Obrigada. Boa noite, né? Queria agradecer esse espaço de fala. É muito bom estar dentro de um grupo, né, de tantas pessoas interessadas, assim, alinhadas, em não só conhecer, mas também propor práticas, né? Acho que o intuito de hoje é a gente sair daqui mais com ideias, com práticas, com iniciativas, como a Forção, como é o Nosso Sagrado. Então, agradecer o interesse de tantas pessoas em uma sociedade mais justa, né, mais igualitária para todos. Espero que a gente saia daqui com bastante propostas para não só a comunidade santo, mas, enfim, para a nossa sociedade em geral. O que eu gostaria, então, de falar, fazer uma fala breve, me colocar como uma pessoa de santo, primeiro de tudo, antes de ser museóloga, né? Venho de uma família de santo, e digo que essa coleção é a minha maior escola, é o meu maior espaço de aprendizado. Eu aprendi a ser museóloga quando eu aprendi, estou aprendendo, não concluí, estou aprendendo a cuidar do meu sagrado. Então, quando eu começo a aprender mais sobre cuidar da minha ancestralidade, é quando eu começo a aprender a ser uma profissional. Assim. Então,
Para mim, não tem desassociação entre minha vida particular e meu trabalho. A gente que é de terreiro, a gente não vai para um espaço, cultua e sai dali e nossa identidade vai embora. Então, a gente vive integralmente, né? A gente não é de santo em um horário específico, em um lugar específico. A gente é de santo onde quer que a gente esteja. E, enfim, eu tenho que nomear a pessoa que me é responsável por eu estar onde estou, que é Mãe Nilce, que me provocou. Lembrando como a Maria Helena trouxe, as lideranças elas participam de todos os processos dentro da população, inclusive participaram do processo seletivo que eu e Eduardo fomos incorporados. E a Mãe Nilce me fez uma pergunta que eu nunca vou me esquecer e que eu vou guardar ela todos os dias, que foi como que eu vou fazer para mediar minhas questões pessoais, espirituais, com conhecimento técnico. E eu, sinceramente, respondi a ela no momento que eu não sabia como fazer isso, que na faculdade não tinha uma disciplina voltada a servos e sagrados em geral, mas eu prometi que todos os dias da minha vida eu ia tentar descobrir essa resposta. Retorno a ela alguns anos depois, dizendo que não existe, né, talvez uma resposta concreta. Eu acho que a graça é justamente isso, não se dá por satisfeito, é um trabalho cotidiano, não é uma receita de bolo. Eu acho que cada grupo, cada comunidade vai ter as suas necessidades, né? Então, quando eu cheguei para trabalhar com essa coleção, eu logo fui procurar outras instituições pelo Brasil que poderiam nos ajudar, porém, eu não encontrei nenhum trabalho consolidado. E acabou que hoje o trabalho que a gente tem no Museu da República, de fato, é inspirador para outras instituições. Então, hoje, eu iniciei sendo uma pessoa que procurava ajuda e encontrei um cenário muito triste, assim, até a nível global, a gente tem poucas iniciativas concretas, né? E hoje a gente é um lugar que é espelho, né? De certa forma, a gente ainda está aprendendo também. É novo para a gente, acho que para todo mundo que está inserido, mas a gente já tem uma oportunidade de troca com outras instituições. O trabalho que é feito no Museu da República hoje é um pilar, assim, hoje está protagonizando o centro desse debate de reparação, acho que é importante dizer, e muito pelas lideranças religiosas, assim. Não é elas que precisam do museu, né? Eu acho que a única forma das instituições hoje trabalharem com essas temáticas, as instituições em geral, desde a FURSACO, desde o Museu da República, que precisam, a universidade que necessita, não é as lideranças que necessitam, tanto quanto desse espaço. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Então, a gestão compartilhada é assim, a garantia desse trabalho. Então, não existe não trabalhar com essas lideranças. Não tem essa opção. Eu gostaria de falar uma coisa sobre o racismo. O racismo é uma faceta muito dinâmica. O racismo, ele não se dá só pelo ódio, ele também se dá pelo desejo. Eu acho que o racismo, ele tem várias carapuças e várias fantasias. Eu acho que é interessante dizer que essa não é a primeira vez que essa coleção está no museu. Ela foi para a polícia teve também o desejo, desde que seja um desejo exótico, pejorativo, né? É uma coleção tombada. Acredito que o Eduardo vai falar um pouco mais sobre essa questão, né? A Maria Helena também trouxe. Então, as nossas coisas sempre foram interessantes, né? A gente sabe esses zoológicos, antropológicos, né? A gente sabe o pai Tiago, que é uma liderança que também compõe o GT, o grupo de trabalho, ele diz que ele fala sempre assim, eles querem nossas coisas, mas não querem a gente. Então, assim, o samba, a nossa cultura, a nossa roupa, os nossos costumes, a nossa alimentação sempre foi de interesse, mesmo que não, próprias pessoas, lideranças políticas que condenavam, também frequentavam os terreiros. Como a Inilce disse, o terreiro é um espaço de acolhimento. Ninguém vai você vai entrar, não tem que. Então, então, numa sociedade que a gente vive, os terreiros são grandes comunidades sólidas, né? Então, é um lugar que você pode, não importa quem você seja, não importa. Então, você vai ser acolhido. Então, tem que pensar assim: o racismo também caminha com desejo. Então, ao mesmo tempo que a gente, nos terreiros lá atrás, tinha políticos frequentando, tinham pessoas importantes da alta sociedade frequentando, eles também estavam enfrentando
ao mesmo tempo, o combate, né? Então, a destruição. E eu acredito para que a gente... então, o desejo nos assuntos de terreiro, de comunidades afro-brasileiras, não é novo. Ele é muito antigo, sempre houve. Mas eu acho que a única coisa que garante a dignidade é que essas pessoas participem desses processos. Então, assim, estar dentro de museu, a gente sempre esteve. As coleções dos museus mais antigos são fundadas no roubo, né? O Louvre. Então, eles sempre tiveram interesses nas comunidades originárias, nas comunidades étnicas, como eles dizem. Mas eu acho o desejo não é novo, o interesse não é novo. A questão que eu acho que o caminho é a participação e a integração, né? Não é só consultar, perguntar de vez em quando, mas a integração. Eu acho que aí é o lugar do combate ao racismo religioso, que é a nossa luta dos povos de terreiro, né? É uma das facetas do racismo. Então, eu gostaria muito de pontuar isso, de dizer que para a gente nunca baixar muito, né? A gente sempre entender que o interesse, o desejo sempre ocorreu. Eu vou fazer aqui mostrar as peças aqui rapidamente, que eu acredito que conforme a gente fala, deve aparecer as pessoas devem ficar interessadas. Deixa eu ver se eu estou conseguindo apresentar para vocês. Então, eu pesquiso no mestrado, quando eu entrei para a coleção para trabalhar, eu também passei no mestrado, eu pesquisava carnaval, e eu logo mudei toda a minha vida, porque eu falei, isso é uma pesquisa de vida. Então, eu parto do princípio que a reparação não é uma ação concluída, não é assim, saiu do Museu da Polícia e foi para o Museu da República. Eu defendo que é uma ação cotidiana, eu acho que a reparação é uma junção de várias práticas cotidianas, como esse seminário, como iniciativas como da Full Circle. Isso tudo somado são práticas de reparação, né? Não é uma ação isolada. Então, o que eu acredito que a gente tenta fazer no Museu da República é uma reparação cotidiana. Então, a pesquisa histórica ela está voltada pensando numa reparação, a museologia, o educativo, a exposição, então tudo é pensando na ótica da reparação. Não tem como a gente desfazer o que aconteceu. Não tem como a gente voltar no tempo e impedir que essas casas fossem invadidas, que essas pessoas fossem violadas. Muitas dessas casas, infelizmente, não existem mais. Então, como que a gente hoje pode reparar, né, equiparar o que aconteceu no passado? Então, eu compreendo que é uma ação cotidiana. Então, todos os dias, não é só porque chegou no Museu da República que a gente pode se dar por satisfeito. Então, é um desafio cotidiano, é pensar como não repetir o passado, porque é muito fácil. Pode não parecer, mas é muito fácil a gente cair em armadilhas passadas. Então, quando a gente tem essas lideranças no nosso cotidiano, é a garantia desse trabalho. Então, eu acho que então aqui a gente tem imagens dessa recepção, dessas peças chegando. Então, a gente sempre tenta lá no Museu da República procurar essa ponte que é entre o técnico, o científico e o científico dos terreiros. A gente também tem que botar os terreiros como espaço de tecnologia, de saberes científicos também. E como a gente equipara, como o que vem da universidade tem o mesmo valor como os saberes dos terreiros. Então, não é somente as lideranças que dão as orientações, mas a gente também pode fazer contrapartidas a elas e dizer, talvez a gente possa condicionar dessa maneira, e ele, junto com os saberes e a compreensão, agrega. Então, o que eu acho que o ponto alto é pensar num saber conjunto, né? Pensar numa relação equiparada, né? Entre essas lideranças e a instituição. Então, além de ter o trânsito livre, como que a gente garante que esses saberes dessas lideranças entrem de fato na instituição? Como a gente muda uma ficha técnica de uma peça? Como a gente não transforma esse trabalho em algo pontual, mas algo que modifica a instituição? Mesmo que hoje eu, Maria Helena, Eduardo, Mário, a gente saia do museu por N motivos, como essa passagem dessa liderança seja algo contínuo, né? Que não vire uma ideia, algo pontual. Então, o nosso desafio
é materializar, né? Assim, eu entendo o meu desafio lá dentro da reserva, acredito que o pessoal da pesquisa também veja dessa mesma maneira, como a gente sistematiza. Aqui são atabaques, que são instrumentos que a gente, de muito valor dentro dos terreiros, assim, das peças mais valiosas que a gente tem. E no Museu da Polícia, eles encontravam-se guardados deitados. Até, teoricamente, pode parecer mais seguro você manter uma peça deitada do que em pé, né? Porém, nos terreiros, eles precisam ficar guardados numa ordem em pé. Então, essa foi a primeira demanda que as lideranças nos trouxeram, e a gente pensou, como que a gente vai deixar isso de forma segura, porque a gente está numa reserva técnica, são bens tombados, são peças museológicas, mas como a gente deixa o sagrado presente. Então, a gente fez uma base de madeira que desse uma sustentação interna e a gente pudesse manter esses atabaques de pé. Colocar os atabaques de pé é muito simbólico. Pode parecer algo simples para quem está de fora, mas para a gente de terreiro é muito valioso. Então, assim, eu acho que o desafio é materializar essa gestão compartilhada. Como a gente não ficar somente nas ideias, mas como a gente adentra, né, as instituições. O Museu da República, apesar de ser um museu que tem hoje uma operacionalização da museologia social, muito na figura do Mário, eu também pesquiso antropologia do Estado. Então, as instituições não são prédios, as instituições são pessoas. O Museu da Polícia fez também cedeu as peças quando mudou a direção. Então, a estrutura do museu é uma estrutura tradicional, né? Por si só, o Museu da República é um museu estruturalmente tradicional. Porém, as pessoas que estão hoje na sua gestão têm interesses em flexibilização. Então, o nosso desafio é fazer algo duradouro, é de fato modificar o prédio, o concreto, e que de fato aquela instituição não fique na persona, né? Não é porque o trabalho que eu e Manuel estou lá, mas como isso fique reverberando, independente das pessoas que estão lá. Então, também é algo que eu me atento. Esses daqui são assentamentos, que também são peças materiais muito valiosas, individuais, também dentro do sagrado, e que precisam ter uma altura. Então, elas não podem estar acima da cabeça, não podem estar em prateleiras. Então, a gente tem esse cuidado de manter mais próximo do chão, né? Então, são isso. O museu nunca vai ser um terreiro. Acho que a gente primeiro tem que entender os limites. A gente não está imitando o terreiro, brincando de ser terreiro, nem sendo ingênuo. A gente sabe que tem limites, né? Essas peças, elas estão fora do cotidiano. Porém, como que a gente consegue minimamente mesclar? É algo novo, não temos respostas lógicas. As soluções que a gente arruma hoje pode ser, tomara que amanhã a gente mude. É um trabalho dinâmico, que é provocado, né? Então, a gente é provocado a todo instante, por isso que eu defendo que a reparação é algo cotidiano. Então, hoje a gente arrumou essa solução para os atabaques. E entender que o sagrado também se comunica. Então, também o desejo, a nossa cultura é muito dita como oral. De fato, nós somos uma cultura muito oral. Porém, a gente tem, sim, peças de valor estético, a gente tem, sim, saberes materiais, manuseios, formas de fazer. E a questão é como a gente preserva, né? Como a gente tenta dialogar. Não vou dizer para vocês que é algo fácil, que é algo dado, é algo desafiador, é um processo cotidiano. E, assim, espero que no futuro muitas coisas que a gente fez a gente faça diferente e dar o espaço para o dinamismo operar, dar o espaço para as mudanças, não estacionar. Acho que o nosso desafio é não se dar por satisfeito, assim, no sentido de sempre permitir o novo e as peças entender, saber dialogar com esse sagrado, né? Então, é isso. Eu acredito que eu não vou entrar nessa parte da pesquisa histórica, porque ainda tem a fala do Eduardo e já teve a fala da Maria Helena. Então, acho que minha fala já, acho que me dou por satisfeita, acho que falei o que eu gostaria de dizer. E vou deixar, acho que a gente talvez tenha espaço para troca, né? Ainda tem o Eduardo,
vou tentar não entrar na fala dele, mas sempre, enfim, trazendo pessoas importantes lá, as lideranças. Eu sempre gosto de mostrar os rostos, assim. Como eu trabalho com antropologia do Estado, eu gosto sempre de mostrar as pessoas que estão por trás do trabalho, acho isso muito importante. Senão a gente acha que o Museu da República é um prédio, mas o Museu da República é as pessoas que estão ali operando, e Leo Molochum são as pessoas que estão ali convivendo. Então, por isso que eu gosto sempre de encerrar com os rostos, assim, para a gente dar identidade para o trabalho. Acho que é isso, né, fala. Espero não ter estourado o tempo. Maravilhoso, Emanuela. Muito obrigado. Aprendi muito. As minhas duas principais lições são que a missão da Mãe News, e isso afetou a sua vida, né, e te ajudou a ajudar outras pessoas. E eu nunca vou esquecer do que você falou, que as separações são uma atividade diária. Hum. Muito legal, amei. A mãe, Muito se ela obrigado. faz isso com as pessoas, é o trabalho dela. E ela faz muito bem o trabalho dela, não é porque eu sou filha dela, mas ela tem esse poder catalisador. Ok, Eduardo, preparado? Você vai seguir uma Sim, fala muito importante, hein? O Eduardo tem um doutorado em História Social, especialmente sua compreensão de como as tradições religiosas se misturam ao longo do tempo e da geografia. Ele até escreveu um livro sobre isso. Ele vai falar sobre como o nosso passado molda o nosso pensamento sobre o presente e o futuro. Vocês vão ouvir que ele está trabalhando com a coleção e a documentação para dar vida a um rio do passado. Especificamente, ele vai falar sobre o que a chegada do nosso sagrado ao museu significa para ele e o seu empolgante trabalho com ele. Edu? Mike, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Júlia, Karen, querida, é bom ver todos por aqui. Obrigado mais uma vez ao Full Circle pelo convite. Bem, como já foi abordado aqui, a gente vem trabalhando há pouco mais de 2 anos com essa coleção. Eu já vinha, ao longo da minha vida acadêmica, pesquisando sobre práticas sagradas afro-brasileiras, é a herança que os povos centro-africanos trouxeram para o Brasil ao longo dos tantos anos de escravização no Brasil. Deixa eu só colocar aqui para marcar meu tempo, pronto. É, e é, Mike começa essa apresentação falando de como esse acervo nos atravessa. Eu me lembro no meio da pandemia, defendendo minha tese de doutorado, tenho a importante notícia, foi amplamente divulgado, que saía vitoriosa a campanha Liberte o Nosso Sagrado, já apresentada aqui por May News, por Maria Helena. E logo depois, alguns meses depois, vem uma chamada pública e tive a felicidade de ter sido contemplado para trabalhar com a pesquisa histórica desse acervo. Acervo que até então eu conhecia pelas lentes de alguns professores, alguns escritos, como, por exemplo, do professor norte-americano Robert Ferris Thompson, da professora brasileira Ivone Magui, mas visualmente a gente não tinha tido contato com o acervo. Escrevia-se e falava-se sobre o acervo através de poucas fotografias, ou seja, ele não era publicizado. Então foi uma alegria muito grande poder ver os objetos que até então eu vinha escrevendo sobre, falando sobre, e agora no Museu da República. E muito rapidamente, a princípio não era esse o ponto inicial da pesquisa histórica. Eu me lembro também, Manu falou da pergunta de Mãe Nilce no momento da entrevista, eu fui atravessado por uma pergunta marcante de Mãe Nilce, que foi como eu enxergava
essa luta do racismo religioso, contra o racismo religioso. E essa é uma questão que faz parte do meu cotidiano. Eu sou professor da rede pública de educação, sou professor também da pós-graduação de História da África, então eu acho que essa é uma prática que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. A gente não precisa de uma aula específica para combater o racismo, a gente precisa que esse combate esteja no nosso dia a dia, no nosso fazer, a todo instante. Então, fui muito feliz, Mãe Nilce, receber da senhora naquele dia essa pergunta, e ali ficou muito claro, que seria muito prazeroso lidar com esse trabalho. E aí eu quero apresentar a vocês um desses caminhos de combate a esse racismo, através dessa pesquisa histórica, tem sido exatamente dar vida a essas lideranças religiosas. A pesquisa histórica que a gente vem desenvolvendo atualmente no Museu da República, ela tem possibilitado a gente entender não só o significado dessas peças. Está aqui, por exemplo, uma imagem que apareceu, atravessou todas as apresentações aqui dessa noite. Mãe Nilce nos saudou cantando para Exu, aquele que abre os caminhos, aquele que prepara. Manu, Maria Helena também apresentaram seus slides, e aqui o Lalu aparecia, e essa figura, esse é um dos objetos que a gente costuma dizer que é um dos mais icônicos da coleção, do Acervo Nosso Sagrado, e ele é um bom caminho para a gente entender como a pesquisa vem trabalhando atualmente. Através dos documentos, hoje entendidos como históricos, presentes em diferentes arquivos na cidade do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, mas principalmente no Arquivo Nacional, principalmente na Biblioteca Nacional, documentos que serviam de embasamento para a repressão e o combate dessas práticas sagradas, como, por exemplo, inquéritos policiais, processos, crimes que líderes religiosos, pais e mães de santos, eram obrigados a responder e a enfrentar na justiça. Hoje são esses mesmos documentos que fazem o caminho inverso, nos levam para o interior dessas casas, dão possibilidade da gente compreender, através dessas pesquisas, quem eram essas lideranças, como funcionavam essas casas, quais práticas estavam acontecendo dentro desses espaços, como é o caso, por exemplo, do Lalu, com o inquérito policial movido contra Mãe Luzia Cardoso, no ano de 1935. Ela é presa em 1934, finalzinho de 1934, no governo do então presidente Getúlio Vargas, como já foi dito aqui no início da apresentação da Júlia, falando um pouco do espaço, né, da casa, do Museu da República, mas ela responde o inquérito ao longo dos primeiros meses de 1935, e através dessa documentação a gente consegue descobrir diversas informações sobre essa casa. Primeiro, o nome da mãe de santo, dar a ela visibilidade, mostrar quem ela é, tirar do anonimato essas pessoas que tiveram suas casas invadidas, vilipendiadas, usurpadas pela polícia. Nos permite também compreender quem eram esses agentes da repressão, quem eram esses agentes que combatiam essas casas. Por exemplo, é possível ver aqui no inquérito policial que o delegado que combatia era o Dulcídio Gonçalves, o mesmo que, à época, também está levantando sua força policial para combater as escolas de samba presentes no Rio de Janeiro. Ele, por exemplo, esse ano de 2024, ano passado, na verdade, Portela completou 100 anos. É ele que impõe, na verdade, esse nome para essa escola de samba. O nome anterior dela era Vai Como Pode. Então, só para a gente ter uma noção de como as práticas negras estão sendo perseguidas nesse contexto, né? Como o Manu falou aí, uma fala importante de Pai Tiago: querem os nossos objetos, querem nossas coisas, mas não querem a nossa presença, né? Então, nesse mesmo momento, essas casas e o samba estão sendo perseguidos, a capoeira e outras tantas práticas. Mas, através dessa documentação, a gente consegue, por exemplo, entender aonde ela morava.
A gente está falando de história do tempo presente. Para quem trabalha com história, sabe que século XX está muito próximo da gente. Aliás, eu já vim alertando, desde o início do trabalho no Museu da República, que esbarraríamos em histórias e pessoas que se conectavam nos dias de hoje com esse passado. E tem sido muito comum a gente descobrir isso no museu, através das pessoas que vão visitar dentro da reserva técnica essa coleção, ou então através de pessoas que nos mandam seus depoimentos de como elas se conectam com essa história. Por exemplo, essa rua Araújo Leitão, onde a mãe Luzia Cardoso foi presa, ela existe até hoje, né? Não existe mais o terreiro, como o Manu falou, muitos desses terreiros foram para áreas mais afastadas do Rio de Janeiro, mas a rua está ali, a memória dessas pessoas, a gente já conseguiu mapear, e existem pessoas de idade que têm e trazem memória desse terreiro que lá existia. Dentro desse inquérito policial, a gente descobre também o depoimento de mãe Luzia Cardoso, ela se colocando como uma integrante e participante da linha de Umbanda, mostrando quem era a entidade que estava naquele momento com ela, o Caboclo Lalu, o Exu Lalu, os pontos, as intenções, os pedidos que eram feitos naqueles momentos de cerimônia na casa de Umbanda, comandada por mãe Luzia Cardoso, e aqui dá para perceber um pouco da violência da polícia. É preciso destacar, mãe Nilce começa a sua fala destacando quanto sua bisavó e a Davina falava para a mãe meninazinha, precisamos tirar nossas coisas das mãos da polícia. Eu quero destacar aqui para quem está nos acompanhando que a maior violência que acontecia nesse momento não era uma violência física, mas sim uma violência litúrgica. Nenhuma dessas casas eram invadidas, e isso fica muito evidente quando a gente observa essa documentação. Nenhuma dessas casas eram invadidas estando fechada. Ao contrário, essas casas eram invadidas no auge das celebrações litúrgicas. Portanto, é possível imaginar que no momento acontecia incorporação, no momento aconteciam todos os ritos sagrados da Umbanda e do Candomblé, e essas pessoas eram obrigadas, as cerimônias eram interrompidas pela presença da polícia. Levar esses bilhetes, levar esses nomes, esses pontos, esses pedidos, é uma grande demonstração disso. Ter aqui em cima a assinatura do delegado, transformando o que é sagrado em objeto de prova, de um pseudocrime, é um exemplo disso. E o Lalu, que a gente mostrava no início, ele aparece dentro desse inquérito, a pedido do delegado, fotografado já dentro da polícia, para servir de prova contra mãe Luzia Cardoso. Porém, olha o caminho que eu falei que é feito inverso hoje. Quando esse inquérito vira processo, é chamado para testemunha de defesa o senhor Arthur Cunha, de 43 anos à época. E a gente descobre que ele vinha a ser viúvo da madrinha de mãe Luzia e escultor de imagens, ou seja, é ele quem faz o, a escultura do Lalu. Então é interessante a gente perceber quantas informações a gente recebe hoje. Manu, Adriana, André e todos os profissionais hoje que trabalham na reserva técnica e trabalham com a plataforma brasileira para colocação e catalogação das peças museológicas, hoje vão inserir que o Lalu, ou já inseriram, na verdade, que esse é um objeto retirado da Rua Araújo Leitão, que pertencia à mãe Luzia, que foi feito pelo senhor Arthur Cunha, artesão de terreiro, ou seja, isso também é uma espécie de reparação. É dar voz, é dar vez a essas pessoas. Então, isso é muito importante. Um outro tipo de documentação que a gente vem usando são os jornais, que eram veículos de combate a essas casas. Na verdade, eles exerciam um papel muito dúbio. É muito comum para quem pesquisa o contexto do final do século XIX, início do XX no Brasil, encontrar diversas publicações falando, exaltando essas casas. Alguns autores, inclusive, são famosos, já viraram enredos das nossas escolas de samba aqui no Brasil, como, por exemplo, o Vagalume, que foi enredo da Império Serrano. Mas esses mesmos jornais faziam o papel de combate a essas casas, como a gente pode ver aqui na segunda edição do jornal à noite, estampando na sua capa uma imagem de um sacrifício, de uma cerimônia dedicada a Ogum.
E na sua terceira edição, publicada no mesmo dia, só que mais à tarde, no cair da noite. Esse era um jornal muito famoso, que tinha uma tiragem muito grande no Rio de Janeiro. Repare que ao lado das notícias da República, ao lado das notícias do presidente Vargas e de toda a movimentação republicana na capital federal, mas aqui aparecem os objetos e o líder religioso. Aqui está o senhor, o pai de santo Alberto, com o senhor, o pai Alberto, e vestido com sua camisa, repare que a camisa dele vem escrito algum, ele segura um escudo, um tridente, ele aparece como se fosse um grande troféu ao lado dos policiais, né? Junto com seus objetos. Quero reafirmar, essa fotografia é retirada dentro do Palácio da Polícia, dentro da delegacia, da primeira delegacia, que tinha o nome de Delegacia de Tóxicos, Entorpecentes e Mistificações. Era uma delegacia especializada da Polícia Civil do Distrito Federal para combater essas casas. Então, eles atuavam em todo o Rio de Janeiro. Tá? E hoje, como o Manu já mostrou, a gente tem no acervo a maioria dos objetos que saíram do culto do Pai Alberto, sabendo exatamente a casa, o endereço, como aqui, por exemplo, essas camisas, a camisa que o pai Alberto vestia, vocês repararam que na camisa dele estava escrito algum, está aqui, né? A camisa que o pai Alberto vestia. Provavelmente, para um segundo momento, pensa-se em um trabalho de análise desse material, mas aqui é possível que a gente tenha nessa camisa suor ritualístico, porque a cerimônia de Ogum, feita no dia de São Jorge, aqui no Rio de Janeiro, até hoje é uma cerimônia importantíssima para os terreiros de Umbanda. Esse suor também pode ser um suor do mais alto estresse. É preciso lembrar, ele é levado para a delegacia com sua roupa, e como eu afirmei alguns minutos atrás, a maior das violências era a violência litúrgica. Se essa camisa está hoje dentro do acervo nosso sagrado, significa que essa liderança religiosa voltou para sua casa, além do seu culto invadido, ela voltou despida para sua casa, deixando seus trajes litúrgicos na delegacia. Então, hoje, quando a gente descobre quem ele era, é de alguma forma tentar reparar, né, o que a polícia fez no passado. Aqui, por exemplo, o tridente que ele segurava, o escudo, um dos capacetes da cerimônia, o candongueiro. E aí é um trabalho de pura investigação que a gente vem fazendo. Repare, é colocar a imagem ao lado da fotografia, ao lado das publicações, que nem sempre são muito nítidas, não é? A gente está falando de jornais de muito tempo atrás, mas daqui não nos resta dúvida de que estamos falando do mesmo objeto, do mesmo tambor, que tem aqui no Rio de Janeiro o nome de candongueiro. Né? Com base na documentação, a gente também tem o endereço da casa dele, rua que existe até hoje. Olha lá, a gente olha no Maps, a gente consegue observar a rua dele, a casa dele até hoje. E há pouco tempo descobrimos essa imagem aqui no Jornal à Noite, que hoje também ganha um outro significado. Pai Alberto, que é apresentado de forma exótica para os leitores da revista A Noite Ilustrada, servindo de chamariz para que as pessoas comprassem a revista, lessem a revista, hoje ganha um ar imponente, respeitado aqui de um líder religioso em seus trajes, e com toda certeza, essa imagem hoje ressignificada vai ajudar com que a gente compreenda melhor os ritos da casa de Pai Alberto, o acervo nosso sagrado, quando a exposição for aberta. Concluo a minha fala deixando claro, como o Manu vem falando bastante aí dos desdobramentos dos trabalhos. A gente tem trabalho aí para muito tempo com esse acervo, e é um acervo vivo, é um acervo que o tempo inteiro insiste em falar, que tem muita coisa ainda para ser investigada, inclusive de objetos que foram parar dentro desse acervo, não fruto de invasão. A Manu, por exemplo, descobre há pouco tempo, visitando, numa parceria que ela vem estabelecendo de maneira muito interessante com o antigo Museu da Polícia, ela descobre uma ficha que mostra que uma das capas que nós temos de Exu,
que faz parte do acervo, não foi fruto de invasão, mas sim uma doação de um viúvo, de uma médium, de umbanda, de um terreiro que existe até hoje no Rio de Janeiro, e que hoje integra o acervo. Agora, apresento aqui, em primeira mão, a Full Circle. Estávamos trabalhando, eu estava trabalhando nessa investigação nas últimas semanas. Uma das icônicas peças do acervo, que é o Exu Tiriri, ele também não é fruto de invasão policial, mas de uma doação. Então, repare que existem diversos desdobramentos para esse acervo. Ele é fantástico, ele é sensacional e, enfim, e tem muito caminho ainda pela frente para que a gente possa explorar, para que a gente possa trabalhar, né? Repito, ele fala o tempo inteiro, seja através da pesquisa, seja através das peças, seja através de uma limpeza que a equipe da museologia faz em uma peça e ela aparece com uma escrita, com um objeto, com um nome, enfim. Então, era um pouco disso que eu gostaria de mostrar. E também, peraí, deixa eu só encerrar aqui a apresentação. Só um minutinho, peraí, onde eu clico aqui. Aqui. E eu acho que o Manu disse que né, até hoje busca essa resposta para dar a Mãe Nilce. Mãe Nilce, acho que um pouco dessas pesquisas nos ajudam, de certa maneira, dando voz a essas lideranças do passado, nos ajudam, acredito que muito, a combatermos a reparar, de alguma maneira, a violência que essas lideranças sofreram no passado. Então, assim como o Manu, a cada dia procuro responder aquela questão que a senhora me fez sobre como combatermos esse racismo religioso. Então, eu espero que a pesquisa histórica feita atualmente possa servir também para gerações futuras que vão falar desse acervo e entendam que é necessário a gente mostrar também, para além da violência, mostrar essas lideranças, mostrar o zelo, mostrar a riqueza desses cultos, mostrar a origem desses cultos. E hoje a gente vai oferecer para a sociedade assim um material muito interessante para que novos trabalhos possam ser feitos, para além da repressão. Obrigado, minha gente. Apresentação fantástica, Eduardo. Muito obrigada. Eu acho que a gente vai extrapolar um pouquinho o tempo. Eu espero que o público e os palestrantes não se importem se a gente passar uns minutinhos. Eu espero que a Cecília, filha do Eduardo, que vai nascer a qualquer momento, e a gente escolheu esse dia para o webinário em função da possibilidade do nascimento dela um pouco mais à frente, no mês de maio. Nós temos algumas perguntas aqui e eu vou conectar essas perguntas porque algumas combinam. E assim, se vocês toparem, falem no chat. E alguns jornalistas, como eu, nós jornalistas somos pessoas curiosas e um deles está desenvolvendo uma história e essa história está vinculada à Anitta e vocês podem comentar sobre isso ou não. Pergunta que eu acho que conecta várias perguntas, está vinculada ao poder. O poder dos tipos de diferentes observações e práticas religiosas que acontecem nos terreiros de candomblé. E e o medo que essas práticas podem causar nas pessoas. E a Margot é uma jornalista que está aqui conosco e perguntou uma coisa muito interessante. E agora os intérpretes vão trocar a língua.
Talvez o Eduardo tenha dito isso hoje, mas em algum outro momento, talvez. Boa parte da perseguição aconteceu no século XX, basicamente, porque médicos ocidentais, eles começaram a lidar muito com os corpos dos pais e mães de santo, e basicamente eles queriam um tipo de dominação nos corpos dessas pessoas. Eu tenho a impressão que isso se perpetua até a atualidade. Eu gostaria de ouvir a sua visão sobre isso. Talvez eu esteja sendo um pouco confusa. E tem mais uma coisa. Uma outra jornalista perguntou o seguinte: e a Anitta, cantora brasileira, que eu acho que ontem ela publicou um clipe sobre a iniciação dela no candomblé, e ela é uma pessoa muito poderosa na sociedade brasileira, e ela perdeu seguidores nas redes sociais depois de publicar sobre a religião dela, e ela ficou aliviada de ter perdido esses seguidores. Talvez a mãe Nilce gostaria de fazer um comentário. Vamos ouvi-la? Vai, mãe Nilce. Então, sobre o caso de Anitta, é claro que nós estamos acompanhando. A Anitta sofreu racismo religioso, isso está claro, sem dúvida nenhuma, né? Ela pode fazer o que ela quiser fazer enquanto artista, mas ela se declarar ser de candomblé, perdeu seguidores, né? Racismo religioso. Sobre prática, falaram aí sobre nossas práticas, né? Eu não entendi bem quais são as práticas, é claro, nós temos nossas práticas, nós temos nossos saberes, isso aí sem dúvida nenhuma. Quando as pessoas falam sobre negócio de prática, já vem pensar sobre abate de animal. Inclusive, essa história foi parar no STF, né? Houve o julgamento por conta do abate de animais. Ah, mas vocês matam galinha, vocês matam cabrito. É claro que nós abatemos esses animais, é porque nós não comemos nada vivo. Nós não comemos esses animais vivos. Então, para nós nos alimentarmos, celebrar a vida e dividir esse alimento com a nossa comunidade do entorno, nós temos que sacralizar, né? Nós abatemos o animal, nós limpamos, higienizamos, cozinhamos, comemos e dividimos com nossa comunidade do entorno. Ah, mas eu vi que botaram uma galinha ali na encruzilhada, não fomos nós. A pessoa bota uma galinha na encruzilhada é para Exu. Exu é o orixá. Ele não come em lugar sujo. E dentro das nossas casas tem um quarto só para ele. Se eu posso pegar uma galinha, matar essa galinha, temperar, cozinhar, sentar com ele e comer e dividir, estou celebrando a vida. Então, existe o imaginário negativo. Nós não fazemos isso. Se tem alguém que faz, não somos nós. Essa prática não é nossa. Então, tem que se haver exatamente o que é feito e procurar saber quem fez. Agora, eu sei, evidente, que existem os dois lados, né? Tem o pai de santo, a mãe de santo, que acolhe, que faz o bem, tem o pastor, que acolhe, faz o bem, tem o padre, que acolhe e faz o bem. Às vezes a gente tem uma notícia aí que não tem nada a ver com a gente. Você aqui no Rio de Janeiro, eu sempre falo isso, tem uma pessoa que se diz pai de santo, se diz, porque não é. Ele coloca propaganda. Eu trago a pessoa amada de volta de qualquer lugar do mundo em 3 horas. Não traz. Eu vendo pirulito da amarração, não vende, é mentira. Eu vendo líquido para engravidar. Nós sabemos qual é o líquido que engravida. Não é a pessoa que vai vender. Entendeu? Então, isso é mentira. Não existe. Nós não fazemos isso. Essas práticas não são nossas. Nossa prática é realmente dividir o que nós temos. A nossa prática são nossos banhos, nossas ervas. Nós temos uma prática que ninguém tem. Nós damos comida à nossa cabeça. Olha que coisa mais linda. Se a nossa cabeça estiver fraca, a gente não caminha. Nós alimentamos nossa orelha, nossa cabeça. É isso. Mas aí as pessoas começam a inventar, né? Fazer aquela coisa. Você vê a Anitta, ela é uma Ekede. A Ekede é os olhos do orixá, é que cuida, que toma conta. Né? Aí, de repente, ela perde 200 milhões, sei lá, 200 mil seguidores, porque se declarou, que não é uma coisa que ela sempre falou. Não era segredo. Agora resolveram fazer isso aí. Racismo religioso.
É isso. Obrigada, muito obrigada, Maria. Maravilha. Eu gostaria de perguntar para o Eduardo uma coisa assim que eu acho tão interessante, que seu trabalho, de certa maneira, está reconstruindo um Rio de Janeiro do passado. Como que você imagina que o visitante ao museu é, vai que impacto vai ter nesse visitante poder imaginar, poder viajar no tempo, né? O Full Circle vai propiciar viagens virtuais, geográficas, né? Mas você está propiciando viagens no tempo e uma nova apreciação de pertenças, né? Que vão ser visitadas no museu. Que impacto que você imagina? E, Manu, se você quiser também comentar, seria ótimo. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Só voltar rapidamente numa questão que você falou dos médicos. Sim, em termos de pesquisa, hoje fica evidente que a maior, a força motriz da perseguição a essas casas no século XIX e início do XX se dá por conta da arte do ofício de curar que as lideranças detinham. E como é até hoje o conhecimento fitoterápico, como é até hoje o conhecimento das ervas, como é até hoje o conhecimento da natureza. Isso é uma herança que vem do continente africano, isso é uma herança que dialoga constantemente com o conhecimento dos povos originários e é levado para dentro dessas casas. E na disputa, não é, a medicina, as universidades de medicina chegam muito tardiamente no Brasil, chegam com a corte em 1808, no Rio de Janeiro, e em Salvador, onde a Mãe Nilce está hoje. Uma boa estadia, Mãe Nilce, em Salvador para a senhora aí. Então, chegam muito tardiamente e a classe médica tem que disputar, palmo a palmo, espaço por atendimento, por confiança dessa população que preferia, por crença e por outras tantas questões, ir aos pais e mães de santo. Mas a gente está falando de pessoas que detêm o poder, são oriundas das elites, né? Então elas vão conseguir ingressar na política como senadores, como deputados provinciais, vão criar as leis, o Código Penal que vai perpassar a primeira metade da República, o Código Penal de 1890, ele é pensado no Império do Brasil, né? Pela elite nobiliárquica brasileira. Então, queria destacar isso. E no século XX, são eles também que estão ocupando a política e perseguindo também essas casas e misturada com esse racismo religioso que vai chegar até os nossos dias. E sua última pergunta, Júlia, é muito interessante, porque nós temos a polícia no Brasil inteiro, a Polícia Civil no Brasil inteiro, atuando contra casas em diferentes estados e cidades brasileiras. Não por acaso nós temos coleções semelhantes ao Acervo Nosso Sagrado, espalhadas pelo Brasil, só com outro nome. Na Bahia, onde Mãe Nilce está, em Salvador, tem a Estácio de Lima, no Museu Afro-Brasileiro. Nós temos a coleção Perseverança, em Alagoas, fruto do que foi retirado de dentro das casas dos Xangôs pernambucano, e tantas outras coleções como essa. Porém, o que eu espero, né, que as pessoas consigam ver no Museu da República, eu acho que vão ver, é que pela primeira vez essas coleções estão conseguindo chegar à origem dessas peças, a essas casas, né? Acho que isso é muito interessante. Acho que com exceção da cadeira de Jubiabá, que é apreendida pela polícia em 1933, que hoje, graças a também uma luta do povo de terreiro da Bahia, o terreiro Mocambô, do falecido Tata Anselmo, reivindica essa cadeira e hoje ela está dentro do terreiro, dentro de um memorial importantíssimo, que é o Memorial Quissimbié. Essa cadeira se sabia de quem é, até porque ela vem com o nome de Jubiabá, saiu nos jornais baianos, mas hoje é o acervo nosso sagrado que vai trazer, como o Manu falou no início, da angústia a hoje o diálogo perpassando por essas descobertas que a gente pôde fazer. Então, eu acho que é um pouco dessa reparação histórica
eu espero que as pessoas consigam enxergar e ver, dar nome a essas tantas lideranças. Mesmo aquelas que a gente não conseguiu identificar que a peça saiu da casa dela, mas a gente conseguiu achar no jornal um nome, um terreiro que foi invadido e que ganhe visibilidade, para que a gente devolva um pouco da dignidade a essas casas. Acho que é um pouco isso. Ô, Júlia, deixa eu só pegar o gancho da fala de Eduardo. Eduardo, a cadeira de Jubiabá eu tive acesso, porque nós, no terreiro Mocambo de Tato Anselmo, o Tato Anselmo, ele era nosso coordenador da Renafo, aqui em Salvador. Ele veio a óbito, então eu tive o prazer de estar na casa dele, visitando a cadeira, que é um trabalho maravilhoso. Era só isso. Ah, acho que eu queria, não ao final, porque eu ia deixar até um dos questionamentos que você trouxe para Maria Helena, talvez. Então, acho que talvez ela, se ela quiser, se ela achar que. Mas eu ia falar duas coisas da minha parte. Sobre essa questão da Anitta, entre tantas campanhas que a Renafro, o Manilson, enfim, essa comunidade de Santos solta, tem uma que é Divulgue Axé, que hoje, nesse meio das fake news, dos algoritmos, né, dessa guerra virtual, lançou uma campanha, eu vou até recomendar o Instagram do Ileumo Loxum. Eu vou colocar o arroba aqui, que é um portal muito assim, de comunicados, né, da nossa comunidade, e tem uma campanha muito interessante que é a Divulgue Axé, que é tanto orientações para nós de santo como se comportar nas redes, né, diante dos ataques, e surgiu muito forte depois de sem muitos ataques, né? A gente sofre ataques físicos e cibernéticos também. Então, essa campanha Divulgue Axé é tanto para parar nós, né, pessoas de comunidade, como a gente pode enaltecer a nossa religião, nossa cultura, e como a gente também pode enfrentar em caso de denúncia. Então, é uma campanha muito interessante, e essa representação da Anitta, né, essa voz da Anitta, acho que vai muito de encontro com essas diretrizes da Divulgue Axé. Eu vou colocar depois o arroba aqui do Ileumo Oxum, e aí quem se interessar pode pesquisar um pouco sobre Por o que a favor, e gente agora eu vou vai falar de fazer. novo. Divulgue a Axé na internet. Eu acabei de lançar essa campanha na ONU. Eu lancei na ONU essa campanha. Divulgue a Axé na internet. É verdade, tudo a ver, Manu. Como a gente pode. A outra questão alguém falou sobre o poder. Quando essa coleção ela foi chamada em 38 de Magia Negra, foi o primeiro tombamento etnográfico do país. Então, a partir do momento que eles chamam de magia, eles reconhecem um poder. Pode não gostar, podem combater. A gente não foi esquecido. Antes é o que eu falo na favela. Ah, o Estado não está presente. Não, o Estado está presente. A polícia é o Estado. Então, quem dera a gente fosse esquecido, isolado na nossa comunidade lá. A gente não foi. A gente há uma orquestra de apagamento, de combate. Então, o racismo religioso não é só que a pessoa não gosta, não se interessa e não vai atrás. Antes fosse, mas ela também ela é motivada a acabar. Então, acho que quando ela reconhece que tem que eliminar aquele grupo, ela também reconhece que aquele grupo tem poder e influência. Senão você não vai querer combater, colocar lei. Então, acho que quando a polícia, né, enfim, o órgão, que é o IFAM, que é o órgão de patrimônio do país, reconhece aquilo como patrimônio e dá o nome de magia, ele reconhece que ele tem poder, ele reconhece se não fosse nada, né? Assim, magia negra, e é de comunidade negra, de fato nós somos. Claro que a gente sabe que vem com uma conotação pejorativa, a questão do negro, né? Uma questão de oculto, de misterioso, na magia ruim, né? No sentido ruim. Mas a partir do momento que eles nos classificam como magia negra, eles estão reconhecendo que a gente tem poder, de certa forma. Pode ser um poder que eles chamam de ruim, eu não vou dizer os adjetivos que eles vão nos dar, mas eles reconhecem que ele tem magia, ele tem poder, ele tem axé, de alguma forma. Claro que não da forma que a gente gostaria, não com respeito, né? Não com a legitimação. Aí, sobre a questão do impacto no Museu da República, eu acho que como a Maria Helena já é uma figura mais antiga na instituição, já teve experiência com umas exposições que tiveram essa temática e está mais à frente
dessa questão da exposição junto com as lideranças, eu acho que poderia finalizar, não sei se ela se sente confortável, em falar dessa expectativa, né? É um dos museus que mais recebe escolas, então a gente entende que combate ao racismo religioso também é desinformação. Então a gente tem feito uma exposição muito pensada na difusão de saber. Igual quando uma ministra explica a alimentação, acaba o tabu. Então também acho que o não saber também motiva. O saber e o não saber motivam o racismo religioso. Então, acho que Maria Helena poderia falar um pouco sobre isso, enfim, fica a sugestão. Manu, Emanuele, Manu, eu só não entendi se era sobre a exposição ou sobre o racismo religioso no A museu. divulgação no Museu Mas da a República, acho que o exposição, impacto, né? A Júlia falou. sim, mas a exposição Nosso Sagrado, que está sendo organizada no museu com curadoria da gestão compartilhada, é parte da reparação de justiça, é parte de dar a ver esses objetos sagrados que durante muito tempo tinham todo o acesso vetado, inclusive a pesquisadores e aos religiosos. Então, você não conseguia ver sequer. Né? Então, a exposição ela pretende ficar aberta pelo menos durante 3 anos. Está ficando muito incrível, a participação das lideranças religiosas está cada vez mais forte, mais quente, fazendo toda a curadoria de cada vitrine, pensando assim, a vitrine dos metais, como é que a gente vai fazer, porque tudo conversa, né? Tudo existem fundamentos que, para quem não tem a dimensão sagrada dos objetos, não compreende. Então, está uma exposição muito bonita, tenho certeza, e a Manu tem razão, quer dizer, o Museu da República é um museu que recebe escolas diariamente, né, todos os dias, então o alcance com os escolares que estão no museu é grande, mas eu diria que o desafio maior é construir políticas públicas. O museu pode ajudar muito a isso. Mas, aliás, o GT já fez isso, né? O GT reivindicou e pressionou para a mudança do nome da coleção, né? O nome da coleção, que era Museu Coleção da Magia Negra, um nome ofensivo, né? Um nome que estigmatiza, que falseia o entendimento do que é a religiosidade, falseia, ao invés de expandir, falseia, né? E se conseguiu trocar o nome. E isso foi uma ação política, né? Do mesmo modo, eu creio que uma próxima ação política fundamental vai ser tirar a criminalização do curandeirismo do nosso atual Código Penal. Isso é uma ação política que vem de todo o trabalho com o nosso sagrado também e com essas lideranças. Então, eu penso que tem que chegar nas escolas, mas precisa, e os escolares vão ao museu, isso é ótimo, mas precisa entrar no currículo. Tem que entrar no currículo escolar, tem que entrar no orçamento público, tem que entrar. Essa é a maneira da gente conseguir sustentabilidade, eu acredito, para a instituição. Não sei. Muito bem, vamos lutar para isso. Muito obrigada a todos. Mike vai fazer umas palavras finais e tem sido absolutamente, não tenho palavras para agradecer e descrever o que nós tivemos aqui. Mike? Já está quase na hora de dizermos tchau, mas antes, mãe Nilce, Eduardo, Emanuela, a equipe da Comunica e da Full Circle, queremos agradecer a todos vocês. Eu já planejo esse evento desde que ele era só um brilho nos olhos da Júlia, e eu aprendi muito hoje. Então, essa experiência foi fantástica, espero que tenha sido para vocês também. Ao público, eu queria dizer que as histórias que vocês ouviram aqui hoje são históricas. O fato de que elas estão se tornando parte do discurso público permanente é algo excepcional.
O mais comovente é o fato de todos terem se reunido de tantas origens, crenças e prioridades diferentes para criar essa harmonia. É um exemplo de como curar o mundo é possível quando você é corajoso o suficiente para olhar para o passado para se informar sobre um futuro melhor. Quando a gente tem respeito um pelos outros, a gente vai para o futuro, como uma comunidade. Obrigado, Mike, obrigado a todos. Vamos enviar o link da gravação do Zoom e do YouTube para todos em breve, para quem quiser compartilhar ou reassistir. Assine o nosso newsletter, faça uma doação e muito obrigado. Boa noite.